Bom, meu nome é Nilce, eu estou aqui no Encontro no Uruguai para apresentar o módulo de gestalterapia com crianças. Eu sou formada em psicologia já faz muito tempo, mais de 30 anos de trabalho com crianças, e eu gosto muito desse trabalho porque eu acredito que as crianças, a gente começando esse trabalho com crianças, as crianças transformam o mundo, né? É pelas crianças que a gente constrói um mundo novo. A possibilidade de trabalhar com crianças e ver elas crescendo de uma maneira mais fluida, se permitindo mais entrar em contato com a vida de uma maneira mais saudável, me fascina. E é isso que eu gosto de transmitir para as pessoas que buscam essa formação, em gestalterapia. A Gestalt possibilita um trabalho muito mais rico para cada uma das crianças, porque elas se exploram, elas se conhecem, elas aprendem a lidar com o aqui e o agora, elas aprendem que elas podem explorar o mundo de uma maneira muito curiosa e com isso elas crescem saudáveis. Em São Paulo, eu sou coordenadora da Casa do Desenvolvimento Humano. Na Casa do Desenvolvimento Humano nós damos vários cursos. O Encontro, representado pelo Fernando, é nosso grande parceiro. Lá na casa a gente tem, o Fernando vai dar o Enneagrama, a formação em Gestalt, nós temos outros trabalhos lá, trabalhos sociais, uma clínica que atende pessoas em condição, crianças principalmente em condições precárias, né? Eu conheci o Fernando no Instituto de Gestalt de São Paulo e desde então, acho que já foram uns 10 anos nessa parceria, talvez mais, né? E o Fernando me convidou para coordenar esse trabalho na formação com gestalterapia com crianças, a formação de Gestalt com crianças aqui no Uruguai. Esse trabalho também é apresentado em Caxias, em Brasília e em Manaus. Nós levamos esse trabalho para vários lugares do Brasil. Eu trabalho com crianças faz 32 anos. Eu comecei dando aula de música para criança. E a criança que eu atendia naquela época é muito diferente da criança de hoje. As crianças de hoje, elas estão praticamente abandonadas, porque elas são crianças que cresceram em ambientes fechados, elas cresceram com pais muito ocupados e elas estão se tornando cada vez mais sozinhas, confusas, e me preocupa muito que hoje a criança não sabe nomear seus sentimentos. Elas conhecem todos os personagens do YouTube, elas conhecem todos os músicos famosos, né? Elas conhecem os personagens de desenho animado, mas elas não sabem nomear os próprios sentimentos. E por isso elas confundem aquilo que elas sentem com aquilo que elas sentem fisicamente. Isso causa muita angústia nas crianças. Elas não sabem lidar com as próprias emoções. Então, a criança de hoje é uma criança que está muito ocupada, que não tem tempo para brincar, ela não tem tempo para se descobrir. E aí a gente tem uma onda, uma invasão de crianças com déficit de atenção, né? Que estão sendo medicalizadas por déficit de atenção. Isso não é real, não existe. Claro que algumas crianças têm realmente uma questão neuropsicológica, que é um problema de atenção, mas fundamentalmente hoje a gente tem crianças sendo diagnosticadas com transtornos que são só falta de tempo para brincar, falta de tempo para ser, falta de tempo para existir, né? E
E eu vejo que os pais ficam receosos, ficam com medo de levar a criança para terapia, porque acham que isso vai estigmatizar a criança, mas na verdade a terapia com criança, a gestalterapia, é um momento para a criança descobrir essas questões, descobrir como ser, como atuar de uma perspectiva nova, como atuar naquele tempo em que é só dela, né? E quando os pais procuram esse momento e eles fornecem esse momento, eles entendem também que aquela família vai funcionar de uma outra forma. Eles percebem que o trabalho que a criança viveu naquela sessão de terapia é levado para a família e todos começam agora a conversar sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, se conhecem muito mais, né? E criam uma família nova, uma estrutura prazerosa naquela relação, que a criança que está com dificuldade, que acaba ficando hiperativa, fica distraída, que tem problema na escola, causa um transtorno familiar também, né? A família fica aprisionada, fica preocupada, angustiada e geram muitas brigas, né? Então, isso é transformado. Pela criança se transforma a família, né? E essa possibilidade de reconhecer suas próprias emoções, de poder brincar e ter esse tempo para brincar, ajuda em tudo na vida dela, né? É uma criança que fica curiosa para a aprendizagem, ela melhora na escola, ela melhora nas suas relações e ela leva essa transformação para o mundo, né? E hoje, nos últimos 5 anos, eu tenho recebido crianças muito carentes disso, crianças muito perdidas emocionalmente, crianças que estão sendo diagnosticadas com depressão muito novas, com 2, 3 anos estão diagnosticando criança com depressão e a gente vê que não era uma depressão realmente endógena, né? É uma depressão por falta de brincar, é uma tristeza por falta de contato humano, que a abordagem gestáltica traz de uma forma muito linda. Diante desse contexto, acredito que é mundial, né? Essa nova forma de ser criança, que eu fui convidada pelo Fernando para estar aqui no Uruguai para apresentar esse trabalho na formação de Gestalt, incluir a formação de Gestalt com crianças. Hoje, mais jovens formados em psicologia têm se interessado em trabalhar com criança para possibilitar esse cuidado, né? Todos têm percebido que como é que eu falo? É urgente este novo olhar sobre a criança. Está cada vez mais urgente lidar com essa geração onde nós temos hoje um crescimento, inclusive, do autismo, das crianças que são consideradas dentro do espectro autista, que até 5 anos atrás era de 120%, a cada 100 crianças, 70 não eram autistas. Hoje a gente tem um crescimento assustador do autismo, né? Crianças com muitas dificuldades. Então é importante que se dê formação para que se faça um bom diagnóstico
as crianças estão sendo mal diagnosticadas e nessa formação, a minha especialização é em psicodiagnóstico. Eu estou trazendo hoje na aula um trabalho justamente para que se conheça todas as questões de um bom psicodiagnóstico. Então, nós vamos falar de neuropsicologia, nós vamos falar do desenvolvimento físico, nós vamos falar do desenvolvimento emocional, para que esse diagnóstico seja muito bem feito, porque é o psicólogo que conhece mais de desenvolvimento infantil e é isso que a gente precisa trazer para os pais, ensinar os pais, acompanhar os pais nesse reconhecimento do que está atrapalhando as crianças, os educadores também. É preciso levar para os educadores essas falhas que podem acontecer no desenvolvimento e como superá-las, como a gente trabalha com esses educadores para reconhecer o que é realmente um déficit de atenção, do que é uma falta de cuidado com a criança, né? Então é isso que a gente tenta trazer, isso que a gente traz nesta formação, um olhar mais cuidadoso e realmente um olhar clínico para as dificuldades que podem acontecer no desenvolvimento infantil. Então, o psicodiagnóstico é muito importante porque às vezes as crianças estão sendo tratadas de uma forma inadequada. Eu recebi faz um tempo uma criança que foi diagnosticada com gastrite nervosa. Ela estava então com 4 anos e os pais me procuraram porque era uma gastrite nervosa, então precisaria trabalhar alguma coisa psicológica. E quando essa criança estava no colo deles, eu percebi que essa criança tinha crise de ausência. Ela não tinha... É como se o cérebro dela desconectasse a cada segundo, né? Então, o que parecia uma ânsia de vômito, na verdade, era uma crise de ausência. Eu encaminhei para o neurologista, fizeram os exames, essa criança chegava a ter mais de 100 crises por minuto. Então, o cérebro dela ligava e desligava mais de 100 vezes em 1 minuto. É claro que isso dava para ela um espectro autista, né? Porque ela não conseguia se comunicar, ela não conseguia... Imagina o seu cérebro ligando e desligando, né? 100 vezes por minuto, você vê um mundo entrecortado e não consegue aprender, não consegue falar, não consegue se guardar as coisas, não consegue se movimentar no ambiente. Com a medicação e o trabalho, né? Hoje essa menina ela tinha na época 4 anos, hoje ela está com 7 anos, ela está alfabetizada, ela frequenta normalmente a escola, ela conversa com todo mundo e a minha alegria foi depois de 1 ano de trabalho ela chegar no consultório gritando pelo corredor e falando cheguei, 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 né? Coisa que ela não fazia com 4 anos, ela não falava uma palavra. E a semana passada eu recebi um vídeo dela, ela está dançando na escola e cantando e está muito feliz, né? Então, é isso que eu busco passar para os alunos. Um bom diagnóstico muda a vida de muita gente. Se ela não tivesse passado por esse diagnóstico, ela ainda estaria sendo tratada por uma gastrite nervosa que não existia, não teriam percebido que ela tinha esse problema neurológico grave, né? Ela tinha uma epilepsia muito grave e não teria se desenvolvido, né? Em 4 anos, ela recebeu o tratamento correto, organizaram todas as ondas, né, cerebrais dela, não tem mais crise de ausência, foi tratada adequadamente pela sua epilepsia, frequenta a escola, aprendeu, brinca, canta, participa. Essa é a importância do bom psicodiagnóstico.